Olá, pessoal! Dando sequência à disciplina de operações unitárias, o tema de hoje é tratamento térmico, pasteurização. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam sumarizar os princípios da pasteurização, diferenciar os tipos de pasteurizadores, citar exemplos de uso de cada tipo de pasteurizador, conceituar a eficiência térmica, inferir que os fatores de incrustação reduzem a eficiência térmica do equipamento e simular a elaboração de um projeto de trocador de calor. Bom, então, entre os princípios de transferência de calor, os processos térmicos, como a pasteurização, eles envolvem 3 períodos distintos: o aquecimento, a manutenção da temperatura e o resfriamento. Então, é muito comum nós falarmos de tratamento térmico pensando numa determinada temperatura que o alimento deve alcançar naquele tratamento térmico, né? Então, é muito comum a gente dizer, a pasteurização do leite, a gente chega a 75 graus. Né? Só que o tratamento térmico, primeiro, ele é uma combinação, né? Ele é um binômio de tempo e temperatura. Então, na pasteurização do leite, por exemplo, a pasteurização rápida, nós trabalhamos com uma temperatura de 75 graus por 15 segundos, né? Ou 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos. Então, o tratamento térmico, ele sempre representa uma temperatura, né, que se deseja chegar naquele alimento, e aquele alimento deve permanecer nessa temperatura por um dado período de tempo. Então, é essa fase que a gente chama de manutenção da temperatura, retenção daquele alimento naquela temperatura. E, na sequência, a gente deve ter um rápido resfriamento. Então, na pasteurização do leite, na sequência desse tratamento térmico e da manutenção do alimento naquela temperatura, nós devemos fazer um rápido resfriamento, né? Para que esse alimento ele rapidamente chegue a uma temperatura de refrigeração, né? Então, abaixo dos 5 graus, e não haja possibilidade maior daqueles micro-organismos que sobreviveram ao tratamento de pasteurização continuarem deteriorando aquele alimento ou deteriorarem aquele alimento numa velocidade muito maior, né? Se esse alimento não for resfriado. Então, os processos térmicos, de forma geral, eles envolvem essas 3 fases: aquecimento, manutenção e resfriamento. Quando nós formos falar dos equipamentos aqui em pasteurização, nós vamos frisar bem essas 3 etapas, tá? E no processamento térmico, claro, o objetivo é sempre a gente maximizar essa transferência de calor, né? Então, fornecer as condições, né, para que haja a maior troca possível de calor, o maior aproveitamento, né, desse calor, ele primeiro sendo transferido ao alimento, né, e depois passando do alimento para a água, né, para realizar o resfriamento. Bom, então, a pasteurização, ela é uma etapa de tratamento térmico que envolve trocadores de calor. Assim como nós já falamos, né, no balanço de energia, dos evaporadores também, que são trocadores de calor. Então, o trocador de calor, ele é um equipamento utilizado para efetuar essa troca térmica, né, entre 2 ou mais correntes. Então, existe um fluido, né, a temperatura maior, que é um fluido que a gente chama de fluido quente. Esse fluido, ele vai ceder energia, né, na forma, então, de calor, né, para o outro fluido, o fluido frio, que é, então, esse que vai ser pasteurizado, né, no nosso caso aqui da pasteurização. E não ocorre a mistura entre esses fluidos. Então, esse que é o princípio do trocador de calor. Existe a troca de calor, mas sem que haja contato direto do alimento com o fluido quente, né, a água quente ou o vapor, que vai transferir calor para o alimento a ser pasteurizado, e nem há contato também do alimento com a água resfriada, na qual, né, esse alimento vai perder calor, então, para essa água. Então, o contato, ele não é direto, o contato, ele é indireto, né? A transferência de calor se dá pela parede metálica do trocador de calor. O aquecimento, então, do fluido, né, aquecido que vai entrar no equipamento, da água quente ou do vapor, pode se dar, então, por meio de caldeira, como nós já falamos, né, em aulas passadas. Pode também ser um aquecimento a gás, se a gente estiver falando de um trocador de calor mais simples, né, no sistema de batelada, como, por exemplo, um tacho, né, encamisado, a gente pode ter a produção do vapor, da água quente, a partir do gás, né, gás de cozinha.
Ou a gente pode ter um aquecimento elétrico, né? Nós podemos ter pasteurizadores, por exemplo, onde a água é aquecida a partir de resistência, né? Do contato com a resistência elétrica. Então, a gente tem essas três formas aí de fazer o aquecimento da água, que vai ser o fluido quente, que vai transferir o calor para o alimento que a gente deseja pasteurizar. Para o resfriamento, na sequência, né, desse alimento, geralmente, então, a gente utiliza um banco de frio, tá? Que é como se fosse um tanque, né? Então, os pasteurizadores, por exemplo, né? Se for um equipamento mais simples, como um tacho, a gente pode circular na camisa do tacho, a gente circula o fluido frio, né? E se for um equipamento um pouco mais sofisticado, né? Como um pasteurizador, então a gente utiliza um banco de frio. Então, o banco de frio ou banco de gelo, ele é uma estrutura, então, semelhante o funcionamento dele, né? Semelhante ao da geladeira ou de uma câmara fria ou de um freezer, né? Por meio de compressão, o sistema de compressor. Então, a gente vai falar melhor como é que funciona esse sistema de compressor na aula sobre refrigeração. Mas, para vocês terem uma ideia, então, lá na unidade de processamento de leites, né, lá do campus, onde a gente tem o pasteurizador, o banco de gelo, ele fica do lado de fora, lá do prédio, né, da estrutura da unidade de processamento. Então, na unidade mesmo, a gente não consegue ver o banco de frio, ele fica do lado externo, tá? Ele é um tanque, né, com água. Essa água, então, vai ser refrigerada, né, ela vai perder calor nesse banco de gelo. E o banco de gelo ele é composto por um compressor de refrigeração, por uma serpentina de condensação e por uma válvula de expansão. Então, é um sistema, como eu falei, bastante parecido com o de uma geladeira, né? Então, a gente tem a circulação de um refrigerante, né? Então, vamos do princípio, né? A água, ela vai estar a uma temperatura mais baixa, ela entra no pasteurizador, recebe o calor do alimento que já foi pasteurizado, né? Que já estava numa temperatura mais elevada, tá? E aí essa água, então, fica com uma temperatura mais alta. E ela retorna, então, ela é bombeada para retornar ao banco de gelo, né? Ao banco de frio. Quando ela retorna, então, ela precisa perder esse calor, né? Quem vai receber esse calor é o refrigerante que está circulando no banco de frio. Né? Então, esse refrigerante, a gente fala de gás refrigerante ou líquido refrigerante, porque ele é uma substância que consegue alterar com facilidade o estado dele de líquido para vapor. Né? Então, esse refrigerante ele vai receber esse calor da água, e aí a água, então, baixa bastante de temperatura, né? Esse refrigerante recebe o calor da água, fica na forma de vapor, vai para o compressor, né? Onde ele vai ser comprimido, né? E ganha, então, fôlego para chegar até o condensador. O condensador, ele tem um formato que parece de serpentina, né? Aquela parte de trás da geladeira. Ao chegar, então, no condensador, esse vapor vai perder calor, né, para fora do equipamento e vai voltar para o estado líquido. Estando no estado líquido, ele passa pela válvula de expansão, que vai expandir, então, né, esse refrigerante, tá? E aí, então, ele vai conseguir baixar a temperatura. Ao fazer essa expansão, né, reduz a pressão. E ele chega, então, de novo, né, no equipamento para conseguir, numa baixa temperatura, retirar, então, o calor que vem da água, né, que está circulando pelo pasteurizador, retirando o calor do pasteurizador. Então, é um sistema bem semelhante ao da geladeira, funciona, então, com base nesses elementos, né, compressor, a condensação e a válvula de expansão, e com a circulação de um fluido refrigerante, que não entra em contato com a água. É um sistema fechado, tá? Assim como a nossa geladeira, né? A gente, na geladeira, não tem contato, né, o alimento não tem contato com o fluido refrigerante. Então, no pasteurizador, para a gente obter a água numa temperatura mais baixa, esse fluido frio, nós utilizamos, então, um banco de gelo ou banco de frio. Bom, nós temos vários tipos, então, de trocador de calor, como nós vamos ver aqui nessa aula, né? A escolha vai depender do custo global do equipamento, vai depender dos requisitos do processo,
das características dos fluidos, quente e frio, né? Então, volume de produção, viscosidade desses fluidos, densidade, o desempenho térmico, a perda de carga, né? O quanto de energia que está sendo perdida ao longo do processo, a facilidade de manutenção e limpeza, e o espaço que a gente tem disponível na unidade de processamento e o espaço que o equipamento vai ocupar. Falando então um pouquinho da pasteurização, eu vou falar de uma forma mais geral, porque em princípios de conservação vocês vão ver com bastante detalhes, né, o que é a pasteurização. Mas a pasteurização ela é um tratamento térmico que a gente considera como relativamente brando, porque as temperaturas empregadas na pasteurização, elas geralmente são inferiores a 100 graus. Vai variar bastante de alimento para alimento, mas em geral a temperatura de pasteurização nunca é superior a 100 graus. Então a gente eleva a temperatura do alimento até a temperatura desejada, né, para aquele tipo de alimento e para o objetivo que a gente quer da pasteurização, mantém o alimento naquela temperatura por um determinado tempo, né? Esse binômio tempo e temperatura ele é estabelecido com base em estudos experimentais para inativação de micro-organismos ou de enzimas, né? Então depende do objetivo da pasteurização e na sequência a gente faz então o rápido resfriamento. Então a pasteurização, ela conserva, é uma técnica de conservação de alimentos, seja pela destruição dos micro-organismos, né? Aqueles micro-organismos que são mais termossensíveis, como os micro-organismos patogênicos, né, de forma geral, são mais termosensíveis, e também pela inativação enzimática. Então, o objetivo principal da pasteurização vai depender do tipo de alimento. Para alguns alimentos, o principal objetivo é inativar enzimas, como é o caso, por exemplo, dos sucos, né, ao serem pasteurizados, e para alguns alimentos, o objetivo principal é a destruição de micro-organismos patogênicos, como é o caso, por exemplo, do leite. Então, a gente vai utilizar a pasteurização basicamente, né, quando tratamentos térmicos mais severos, que é a pasteurização, vão trazer muitas perdas de qualidade. Então, aí a gente opta sempre pela pasteurização, pelo tratamento mais brando. Essas perdas podem ser, por exemplo, perdas nutricionais, né? Então, no caso do suco, se a gente empregar temperaturas muito altas, a gente vai perder uma grande quantidade de vitamina C. E para a maior parte dos frutos, a vitamina C está presente em grande quantidade e é um indicador de qualidade dos sucos. Também a gente pode ter perdas tecnológicas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, desnaturação de proteínas, e isso pode alterar a utilização daquele alimento para a produção, por exemplo, de subprodutos. Utilizamos também a pasteurização quando os agentes microbianos responsáveis pelas alterações no alimento não são muito termorresistentes, né? Então, aqueles micro-organismos patogênicos principais, né, daquele alimento, eles não são termorresistentes, eles são termossensíveis e com temperaturas mais baixas eles conseguem ser destruídos. E também utiliza a pasteurização quando se deseja destruir agentes competitivos. Então, eu vou realizar, por exemplo, uma fermentação, realizo a pasteurização antes, né, para garantir que não vai haver micro-organismos indesejados que possam competir na fermentação com aqueles micro-organismos que vão realizar a fermentação, né? Então, a pasteurização, é sempre importante lembrar que o resultado dela vai depender da contagem microbiana inicial. Os tratamentos térmicos, eles se baseiam em porcentagens, né, de redução de carga microbiana, né, redução de atividade enzimática, é sempre um percentual que vai sendo reduzido. Então, se a gente parte, no caso dos micro-organismos, se a gente parte de uma matéria-prima que tem uma grande quantidade de micro-organismos, por mais a gente tem uma eficiência no processo, mas ainda assim sobram micro-organismos. E aí, se eu partir de uma grande quantidade de micro-organismos inicial, a quantidade de micro-organismos que vai sobrar vai ser grande também. Então, só para dar um exemplo, tá? Na pasteurização rápida, a gente tem uma eficiência de 99,5% de redução da contagem microbiana inicial. Só que é um percentual, parece alto, né? 99,5%. Se eu tiver um leite, por exemplo, né, com 1.000 bactérias por ml, o leite cru, e realizar essa pasteurização, vão sobreviver 5 bactérias por ml. Então, sobrevivem 0,5%, né, 0,5% de 1.000 das 5 bactérias. Agora, se o leite inicialmente tiver 1 milhão de bactérias por ml,
continua a eficiência da pasteurização sendo a mesma, 99,5%. Só que esse 0,5% em relação ao 1 milhão vai corresponder a uma sobrevivência de 5.000 bactérias por ml. Então, 5.000 é muito diferente de 5 bactérias, né? Então, a eficiência da pasteurização, ela depende da qualidade da matéria-prima inicial. Então, não existe equipamento que faça milagre e nem combinação de tempo e temperatura também que consiga fazer milagre, caso a qualidade inicial não seja adequada. Então, é a qualidade microbiológica da matéria-prima que vai determinar a qualidade do produto pasteurizado e dos seus derivados, tá? Isso vocês vão estudar com bastante detalhes em conservação de alimentos. Bom, como eu falei, a pasteurização ela vai ter diferentes propósitos principais, né? Claro que a gente sempre fala da pasteurização como a inativação de micro-organismos, de parcela dos micro-organismos, né? Todos os patogênicos e parcela dos deteriorantes. Mas o propósito principal da pasteurização, ele pode alterar dependendo do tipo de produto. E aí, um dos fatores que a gente considera, né, no propósito principal da pasteurização é o pH. Ele é um fator crítico, né? O pH abaixo de 4,5 acima de 4,5. Em princípios de conservação, vocês vão entender por quê, né, desse pH 4,5. Então, para os alimentos com pH menor de 4,5, como, por exemplo, o suco de frutas e a cerveja, o propósito principal, então, no caso do suco de frutas, é a inativação de enzimas. Enzimas que vão levar à alteração da textura desse suco e à turbidez no suco. Então, esse é o objetivo principal. E o propósito secundário, que acaba ocorrendo e que é interessante também que ocorra, mas não é o principal fator, né, porque é feita a pasteurização, é a destruição de micro-organismos deteriorantes. Então, reduz a carga microbiana do alimento, né? Então, fungos, leveduras, bactérias acidúricas, né, eles acabam sendo reduzidos por conta do emprego da pasteurização. E aí a gente tem, então, diferentes combinações de tempo e temperatura para pasteurização. A gente tem dois tipos básicos de pasteurização, a lenta e a rápida. Na lenta, a gente tem menores temperaturas e um tempo maior de manutenção desse alimento naquela temperatura. Na pasteurização rápida, a gente já tem maiores temperaturas e aí eu consigo utilizar menor tempo, né, de manutenção daquele alimento naquela temperatura. Então, para dar um exemplo, no caso do suco de frutas, uma pasteurização lenta é realizada a 65 graus por 30 minutos. Eu mantenho o suco por 30 minutos a 65 graus. Já nas pasteurizações rápidas, eu posso empregar, então, 77 graus por 1 minuto, ou então 88 graus, aumento bem a temperatura, mas aí consigo deixar o alimento por 15 segundos somente nessa temperatura e eu tenho o mesmo efeito, né, de redução, de inativação de enzimas e redução da carga microbiana deteriorante. No caso da cerveja, a gente tem como efeito principal, né, propósito principal da pasteurização, a destruição de micro-organismos deteriorantes, né, que vão competir com os micro-organismos fermentadores e que vão levar a defeitos de qualidade na cerveja. Então, a gente tem aqui uma pasteurização lenta, né, que é feita na própria garrafa, no alimento já envasado, né, a 68 graus, então varia de 63 a 68, por 15 a 20 minutos, né. E a gente pode ter uma pasteurização rápida, feita em pasteurizadores, 72 a 75 graus, e aí eu reduzo o tempo para 1 a 4 minutos, tá, nesse tratamento térmico. E a gente tem, então, os alimentos que têm um pH acima de 4,5. Então, a gente tem, por exemplo, leite, os ovos, sorvete, e aí o objetivo principal da pasteurização para esses alimentos é a destruição de micro-organismos patogênicos, né? Para cada tipo de alimento, a gente tem micro-organismos que são mais preocupantes, né, como, por exemplo, que causa brucelose, né, tuberculose aqui no leite, a salmonela, né, que causa salmonelose aqui nos ovos. Então, esses micro-organismos são os alvos, né, e, por sorte, eles são termossensíveis, né, a salmonela é bastante sensível à temperatura, então, nessas temperaturas aqui de pasteurização, a gente consegue eliminar esses micro-organismos, que é o objetivo principal. E, como objetivo secundário, a gente tem a destruição de deteriorantes, de enzimas, né, por meio da pasteurização. Então, no caso do leite, a gente tem a pasteurização lenta a 62, 65 graus por 30 minutos. E a pasteurização rápida a 72, 75 graus por 15 a 20 segundos. Então, é sempre um binômio tempo-temperatura. Aumentei a temperatura, eu consigo reduzir o tempo de permanência desse alimento naquela temperatura.
No caso do ovo, né, como ele tem uma grande facilidade para coagular, né, para desnaturar as proteínas, então a gente trabalha com temperaturas menores, né, depende aí a variação, né, em relação ao tempo, e vai depender se eu vou trabalhar com o ovo inteiro, né, para pasteurizar, ou se eu vou pasteurizar só a gema, ou se eu vou pasteurizar só a clara. E no caso do sorvete, a gente também tem a pasteurização lenta, né, 65 graus por 30 minutos, ou a gente pode utilizar, por exemplo, 80 graus, uma combinação de temperatura maior por um tempo menor de 15 segundos. Bom, então falamos dos tipos de pasteurização, porque isso vai ser interessante para a gente conseguir relacionar quais os equipamentos que são utilizados de acordo com cada tipo de pasteurização. Então, a gente tem a pasteurização lenta e a pasteurização rápida, tá? A pasteurização lenta é aquela onde eu tenho baixa temperatura e um longo tempo, né? Então, é a Low Temperature Long Time, LT. Essa sigla LT não é muito utilizada, né? Então, é uma pasteurização onde a gente utiliza temperaturas mais baixas, né, de 58 a 70 graus, depende aí do alimento, e aí a gente trabalha com alguns minutos, né, para alguns alimentos chega a ser até meia hora, como é o caso do leite. Então, a gente trabalha de 62 a 65 graus por 30 minutos, né, no caso do suco também, né, a gente trabalha por meia hora. Então, o tempo é um tempo maior, né, e as temperaturas eu consigo trabalhar com temperaturas mais baixas. Então, esse tipo de pasteurização é utilizada geralmente para pequenos volumes, principalmente se for pasteurização de suco, de leite, né? Eu vou utilizar a lenta somente se for pequenos volumes, né? Num sistema mais descontínuo, em batelada, e está sendo cada vez menos utilizada, porque é uma pasteurização muito demorada. Imagina você, para pasteurizar o leite, cada quantidade de leite que você tem que pasteurizar, você leva 30 minutos para pasteurizar, né? Então, é uma pasteurização bastante demorada e que, para alguns alimentos, como leite e suco, vem sendo substituída pela rápida. Tem um alto consumo de energia, a redução de micro-organismos, né, deteriorantes aí, patogênicos. Os patogênicos eliminam todos, né, no caso da pasteurização do leite, né, dos ovos, mas ainda restam micro-organismos deteriorantes, né, então a redução de micro-organismos é de 95%. E a pasteurização lenta leva a perdas ligeiramente maiores no sabor, em vitaminas, né, então ela altera um pouco mais a composição nutricional desse alimento, né, do que quando comparado com a pasteurização rápida. Na pasteurização lenta, a gente pode realizar ela, então, de duas formas. Ou no produto a granel, né, a pasteurização no alimento antes de ser envasado, ou então eu posso envasar o alimento e aí realizar a pasteurização. Se eu fizer a pasteurização do produto a granel, sem estar embalado, eu vou realizar essa pasteurização em tanques de parede dupla. Os tanques encamisados, conforme a gente falou, né, para concentração de doces, para evaporação de sucos. Então, a gente também utiliza esses tanques de parede dupla, com agitador, com medidor de temperatura, né, para realizar também a pasteurização, né? E pela parede dupla, então, do equipamento, vão circular os fluidos, né, a água de aquecimento, né, o vapor, e também a água refrigerada para fazer o resfriamento depois do produto. Eu também posso fazer a pasteurização lenta para o alimento já embalado, né? Então já engarrafado, já colocado, né, nas latas, né? E aí esse alimento envasado entra no equipamento e vai passar pela pasteurização. Eu faço a pasteurização do alimento dentro da embalagem. Então, é usado, né, bastante usado, por exemplo, para cerveja, né? Pode ser usado também para suco de frutas, para conservas de alimentos, mas é bastante usado para cerveja e também para conservas, né? Então, eu posso utilizar para fazer isso desde equipamentos mais simples, como, por exemplo, banho-maria, né, tanques onde eu tenho banho-maria, ou eu posso utilizar um equipamento maior, né, de maior escala, como um túnel de pasteurização. Então, no caso do equipamento mais simples, eu tenho um tanque, onde eu vou fazer, então, vou colocar água, né, aquecer essa água, formar como um banho-maria, e aí eu coloco cestos dentro desse equipamento com os alimentos dentro desses cestos, né? Então, as garrafas de cerveja, ou as garrafinhas de suco, ou as latas, né, de conservas, né? Então, eu coloco dentro desses cestos e deixo esses cestos mergulhados, né, no tanque,
de água quente. Aí depois no tanque com água fria, né? Tiro a água quente, coloco água fria para fazer o resfriamento dos alimentos. E o túnel de pasteurização, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele na sequência, né? Então, se eu for fazer a pasteurização a granel, a gente tem então os tachos, né? Lembrando, né? Os tanques aqui então com parede dupla, né? Geralmente tanques de aço inox, parede dupla para circulação dos fluidos que vão fazer a troca térmica, né? Termômetro para controle de temperatura, um agitador, aqui no caso é um agitador manual, a gente pode ter um agitador aqui acoplado a uma bomba, e aí a agitação já é automática, né? O importante é garantir que todas as partes aqui do alimento cheguem na temperatura de pasteurização, né? Que a gente não tenha pontos frios, que a gente chama no equipamento, onde a temperatura fica abaixo daquela temperatura ideal da pasteurização. E uma vez que a gente chegou até aquela temperatura de pasteurização, que a gente mantenha essa temperatura por aquele tempo necessário, né? Por isso que é um binômio de tempo-temperatura. Aqui embaixo deixei um vídeo, então, explicando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais do funcionamento desses tanques, tá? De camisa dupla. Também aqui deixei um vídeo para falar do tanque. É um tanque a gás, né? Movido então a gás de cozinha, onde a gente tem o banho-maria e os cestos, onde a gente coloca os vidros, né? Então, vidros de conservas, latas de conservas, garrafas de cerveja, a gente coloca nesses cestos, mergulha esses cestos no tanque com água quente, né? Deixa pelo tempo necessário e depois retira. Então, também um sistema embatelada e para uma pasteurização lenta. E, por fim, para pasteurização lenta, né, os túneis de pasteurização. Então, os túneis, eles são para alimentos já embalados, né, sejam em garrafas ou em latas. Então, o túnel de pasteurização é bastante usado para cerveja. Pode ser usado também para suco de frutas, é bastante usado para conservas ácidas, conservas de frutas. Então, ele consiste num túnel, né, com uma correia transportadora, uma esteira transportadora. As embalagens, então, são colocadas nessa esteira e elas são carregadas, então, numa extremidade do pasteurizador. À medida que elas vão caminhando nessa esteira pelo pasteurizador, elas vão recebendo aspersões de água aquecida, né, ou de vapor. Então, elas vão se deslocando por essa correia e recebendo essas aspersões de água aquecida. Depois, tem uma seção do pasteurizador, né, uma parte do pasteurizador, desse túnel, em que as amostras, as embalagens permanecem nesse túnel por um determinado tempo, para manter essa temperatura, né, naquele tempo, e depois eles entram para a seção de resfriamento, onde a aspersão passa a ser uma aspersão de água fria. Mas, basicamente, então, é um túnel, o comprimento desse túnel é calculado com base no tipo de produto, no tempo que ele vai ser necessário, né, para ficar dentro desse túnel e que a pasteurização seja eficiente, né? E, basicamente, então, ele é um túnel onde esse alimento vai passar por essa esteira transportadora e em cima dele vai ser aspergido ou a água aquecida ou depois a água refrigerada. Os aspersores, eles são posicionados de modo que os recipientes são sujeitos à água cada vez mais quente, né, até que a temperatura atinja realmente a temperatura de pasteurização desejada, né, e vai variar de 60 a 100 graus, dependendo do tipo de produto. Essa é a zona chamada de zona de aquecimento do túnel. Tá? Então, a aspersão vai sendo com água cada vez mais quente até a gente chegar na temperatura desejada do produto. O produto vai permanecer nessa temperatura de pasteurização pelo tempo necessário. Essa é a chamada zona de tratamento térmico do túnel. Né? Lembra que eu falei, a pasteurização ela não é só chegar na temperatura, ela precisa permanecer naquela temperatura por um certo tempo. E depois a gente tem a zona de arrefecimento do túnel, que é onde vai ser aspergido, então, a água fria para realizar o resfriamento das embalagens, tá? Aqui, então, é um exemplo, então, é uma imagem aqui do que seria um túnel. A gente tem aqui na parte de cima várias alças, né? Cada uma dessas alças aqui, então, seria uma unidade de pasteurização que a gente chama, uma UP. Então, o equipamento, o túnel, ele é composto por várias unidades de pasteurização. Nessas unidades, a gente tem, então, o controle da temperatura e do tempo que esse alimento vai permanecer em cada uma dessas unidades. Então, o comprimento aqui dos túneis pode variar de acordo com o tipo de produto. Aqui está aparecendo, então, a esteira, né? Essa correia transportadora aqui. As embalagens, então, são enfileiradas aqui, elas entram, né?
são empurradas, né, para dentro aqui do túnel, e aí a esteira vai transportando, né, ao longo do túnel, vai sendo aspergido, então, aqui em cima tem os aspersores, né, a água quente, depois a água fria. Aqui tem um vídeo, né, mostrando bem o passo a passo para fazer do equipamento, né, para fazer a pasteurização de cerveja, tá, no túnel. Outra foto aqui, então, de um túnel, né? Aqui, então, no início, aqui a gente tem a correia transportadora, o início da entrada aqui desses produtos, eles vão passar por várias unidades de pasteurização aqui ao longo do túnel, até saírem no final, então, o produto já resfriado, né? Pasteurizado e já resfriado. Então, no caso da pasteurização da cerveja, é bastante comum a gente ver a pasteurização da cerveja sendo feita dessa forma, em túnel de pasteurização. Só para vocês terem uma ideia, então, do tempo que esse alimento, a temperatura que chega e o tempo que ele permanece no túnel. Então, o produto já envasado aqui, vamos supor que seja cerveja, né, já envasada, ela vai, então, receber essa aspersão de água, esse chuveirinho de água, aproximadamente por 45 minutos, né? Então, essa temperatura ela vai aumentando gradativamente até chegar aos 63 graus. Aí, essa cerveja, ela fica a 63 graus por 15 minutos, que é o tempo de manutenção dessa temperatura, né? E depois existe o resfriamento desse alimento até a temperatura ambiente. Então, no túnel, o que é importante é que se faça o acompanhamento da temperatura e do tempo de pasteurização. E isso é feito por meio do monitoramento eletrônico, tá? Então, de tempos em tempos, o projeto desse equipamento já é feito dessa forma, e de tempos em tempos a gente tem que fazer a calibração desses equipamentos. Então, para isso, a gente faz 2 tipos de teste. Primeiro é o teste de distribuição de temperatura ao longo desse túnel, e o segundo é o teste de penetração de calor. Então, o teste de distribuição de temperatura, ele visa avaliar o quanto que essa temperatura ela está uniforme em todas as áreas do pasteurizador, né? Porque nos equipamentos existem os chamados pontos frios, que são áreas do equipamento onde é mais difícil de você ter a circulação, né, do ar quente ou da água quente, né, dependendo do equipamento, e aí você acaba tendo uma área onde vai ser mais lento a chegada da temperatura até a temperatura desejada de pasteurização. Então, a gente precisa monitorar, né? Tentar minimizar essas áreas de ponto frio e tentar monitorar que aqueles alimentos que estiverem nessa área consigam chegar até a temperatura desejada. Então, para esses testes de distribuição de temperatura, nós distribuímos sensores ao longo do túnel, em diferentes áreas, né? Primeiro, para identificar quais são essas áreas chamadas de pontos frios, né, onde o aquecimento é mais lento, e depois, quando a gente está fazendo a calibração do equipamento e o controle de qualidade dos produtos, a gente já tem que se certificar de que a gente colocou esses sensores principalmente concentrados nessas áreas de ponto frio, para garantir que, se a temperatura do alimento chegou na temperatura ideal e permaneceu nessa temperatura no ponto frio, é bem mais garantido que a temperatura nos outros locais do túnel vai estar adequada também, né? Então, a gente faz esse teste de controle de qualidade, levando em consideração principalmente esses pontos frios, né? E o segundo teste é de penetração de calor. Então, a gente tem que avaliar se realmente o calor está chegando na parte interna do produto, porque na embalagem a gente também tem áreas de ponto frio, geralmente a parte central, né, do produto, ou a parte central e de baixo do produto, que são áreas onde é mais difícil de circular, né, esse calor, de chegar esse calor. Então, às vezes, a temperatura da embalagem está alta, mas a temperatura do produto mesmo internamente não está. Então, a gente faz também os testes de penetração de calor. Para isso, a gente coloca sensores também, eles são chamados de termopares, são sensores que penetram, né, as embalagens. É claro que essas embalagens depois vão ser descartadas, né, mas a gente coloca esses sensores, então, em determinados, em amostragens, né, naquele lote que a gente está pasteurizando. E aí, monitora a temperatura, né, daqueles produtos e verifica se realmente a temperatura na parte interna do produto chegou até a temperatura desejada da pasteurização. Bom, então tudo isso era para pasteurização lenta. A pasteurização rápida, ela é chamada também de clássica. Então, é alta temperatura em curto tempo. Então, High Temperature, Short Time, HTST.
Então, essa pasteurização, ela já envolve temperaturas um pouco mais altas, em geral superiores a 70 graus, e aí o tempo é mais curto, em geral alguns segundos. Então, no caso do leite, por exemplo, a gente trabalha de 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos. Então, lembra, a lenta era 62, 65 graus por 30 minutos. O fato de eu elevar a temperatura para 72, 75 graus, já me permite trabalhar com um tempo menor, 15 a 20 segundos, e obter efeitos muito parecidos, né, da pasteurização. Na verdade, a pasteurização rápida, ela consegue ter uma eficiência até maior na redução de micro-organismos, né, em torno de 99,5% de micro-organismos, né, de bactérias. Ela é bem mais rápida, né, em termos de processamento, isso possibilita, né, redução de custos, mais agilidade na hora de entrega de produtos, né, e possibilita também um sistema contínuo para grandes volumes, além de estar relacionado a menores perdas nutricionais em grande parte dos alimentos. Então, para pasteurização rápida, nós trabalhamos com pasteurizadores, que realizam a pasteurização de líquidos a granel. Então, líquidos com diferentes viscosidades, mas a granel. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de pasteurizadores: o de superfície raspada, os pasteurizadores tubulares e os pasteurizadores de placas. Tem outros tipos, né, mas esses são os principais que a gente vai falar hoje. Então, de superfície raspada, geralmente eles são de pequena escala e utilizados para alimentos mais viscosos, como geleias, molhos, né? Os tubulares, eles são para fluidos mais viscosos, mas também podem ser utilizados para fluidos menos viscosos, né? Então, basicamente maionese, ketchup, papinha infantil. E o pasteurizador de placas, que é o que nós temos na nossa unidade de processamento de leites, né? Ele é um pasteurizador para larga escala, de líquidos menos viscosos, e a gente vai entender o porquê, né, no funcionamento, né, do pasteurizador. Principalmente adotado para leite, suco de frutas, cervejas, vinhos, ovo líquido, né, para pasteurização do ovo, é empregado, então, o pasteurizador de placas. Vamos falar, então, de cada um deles, né? O trocador de calor de superfície raspada, ele tem, então, esse formato aqui, né? Ele é de pequena escala. Ele é um formato, então, de um cilindro, né? Ele tem uma camisa dupla aqui, então é um tubo dentro do outro, né? Se a gente fizer um corte, então, desse pasteurizador, a visão que a gente vai ter é essa daqui, né? Então, entre os tubos, os 2 tubos aqui, o interno e o externo, a gente tem, então, a circulação do fluido, né, que vai fazer a troca térmica com o produto. O produto circula aqui na parte do meio, né, desse trocador de calor. Aqui a gente tem um eixo, né, que está ligado ao motor, que vai fazer girar esses raspadores aqui, que são essas estruturas aqui, né? Então, aqui a gente tem produto e aqui os raspadores. Então, esses raspadores, eles tomam toda a extensão, eles giram e tomam toda a extensão do tubo interno do pasteurizador. Então, os raspadores, eles evitam o acúmulo de resíduos, né, na parede do equipamento. Então, por isso que esse trocador de calor, ele é interessante para produtos mais viscosos, né, porque ele é um tubo, a parte interna dele é um tubo, então possibilita a troca térmica, né, de um produto mais viscoso, e como ele tem esses raspadores vão girando, né, retirando os resíduos, evitando que uma grande quantidade de resíduos se acumule nas paredes do pasteurizador. Tá? Então, aqui, né, uma visão lateral desse pasteurizador, ele tem, então, um tubo externo por onde vai circular os meios de transferência de calor, né, o vapor ou a água refrigerada. Na parte interna, a gente tem um eixo, então. Aqui a gente tem os raspadores, né, que vão estar passando por toda a superfície aqui, né, interna do pasteurizador. E aqui o alimento, que vai estar entrando. Esse alimento, então, vai estar entrando aqui, né, realizando a troca térmica com a superfície, né, com a parede aqui do trocador de calor, né, recebem calor e saem aqui do equipamento. Então, eu deixei 2 vídeos do YouTube que mostram direitinho como que é o funcionamento, né, a estrutura desse pasteurizador e o funcionamento, né, com o fluido passando, né, tanto o fluido que está fazendo a troca de calor, né, a água quente ou a água refrigerada, e o alimento na parte interna, então, do trocador de calor. Então, esses trocadores, né, eles são utilizados para alimentos líquidos em pequena escala,
são bem adequados para produtos mais viscosos, com pedaços de frutas, porque eles têm essa raspagem, né? Esses raspadores, que têm um movimento suave, então não danificam o alimento, não aumentam também a viscosidade, né, dos produtos, então se são, dependendo, né, do tipo de fluido que a gente está lidando, eu não tenho esse problema de aumentar a viscosidade do fluido, né, com o movimento. E eu reduzo também o índice de incrustação no equipamento, que a gente vai ver no final da aula, que é bem importante, né, para eficiência energética, eficiência térmica do trocador de calor. Eu reduzo essa incrustação, porque eu tenho esses raspadores, que vão raspando a superfície interna, né, mantendo uniforme a transferência de calor. Só que eles são trocadores, em geral, de pequena escala. Bom, o próximo tipo de trocador são os trocadores de calor tubulares. Eles têm uma estrutura parecida com a de superfície raspada, só que eles não têm os raspadores, né? Então, eles são tubos mais finos, né? Tem vários modelos de trocadores tubulares. Esse daqui é de tubos concêntricos ou duplo tubo, né? Então, tubo concêntrico quer dizer um tubo dentro do outro. No tubo externo vai circular o meio, que vai estar transferindo calor, né? Então, água quente ou vapor, ou depois também água refrigerada, né? Que vai retirar calor do alimento. E na parte interna circula o produto que eu quero pasteurizar. A vantagem desse trocador de calor é que eu tenho, né? Eu posso montar esses tubos aqui em vários tubos aqui verticais e vários também horizontais, né? Então, eu posso aumentando aqui a quantidade de tubos de forma horizontal e de forma vertical. Então, com isso, eu vou aumentando a área de troca térmica, né? Eu posso ter uma área de troca térmica bem maior, quando eu vou colocando mais tubos. Por outro lado, ele ocupa uma área grande, né? Então, ele é um equipamento volumoso aqui, né? O tamanho aqui dos tubos, né? Então, ele ocupa uma grande área dentro da indústria. Então, eu posso ir acrescentando mais tubos aqui, como eu falei. Essas estruturas que tem aqui, elas são chamadas de grampos. Então, elas permitem que eu vá interligando esses tubos, tá? E aqui, então, está mostrando, né, a entrada do produto aqui na parte interna do tubo e no tubo externo, a gente tem, entre o tubo externo e o interno, a gente tem a circulação do vapor ou do líquido refrigerado. Então, aqui nesse vídeo também está mostrando bem direitinho como que é o formato, né, desses tubos concêntricos e como que ocorre a passagem de fluidos dentro desse pasteurizador. Então, novamente, né, agora a imagem do pasteurizador, como ele é adquirido, né, em unidades de pequeno e médio porte. Esse daqui ele funciona com resistência elétrica, né, mas o vapor ele pode vir também, né, gerado por caldeira. Tá? Então, utilizado para polpa de sucos, polpa de frutas, de iogurte, refrigerantes. Ele, por ser tubos, né, ele possibilita que haja a pasteurização de alimentos mais viscosos. Então, ele tem, né, como desvantagem, um menor coeficiente de troca de calor quando comparado com o pasteurizador de placas, né, que eu vou explicar na sequência. Ele também é mais volumoso do que o pasteurizador de placas, ele tem uma estrutura maior, que ocupa mais espaço. Ele também tem um aquecimento e resfriamento mais lento, em comparação com o de placas, com maior tempo de trânsito no resfriador. Só que a vantagem dele em relação de placas é que ele tem o potencial para uso com alimentos mais viscosos, alimentos particulados, como eu falei, produtos que têm pedaços de frutas, né? E eles também acomodam pressões mais altas, coisa que o pasteurizador de placas já tem esses fatores aqui como desvantagem. Além, então, do trocador de calor concêntrico, né, tubular concêntrico, a gente tem também o de tubos e cascos. A diferença, então, ele também é tubular, né? A diferença é que no concêntrico a gente tinha um tubo por fora e um tubo por dentro. Aqui no de tubos e cascos, a gente tem um tubo por fora, que é chamado de casco, e na parte interna a gente tem vários tubos, né? Então, um conjunto de tubos por onde o alimento vai passar. Tá? Então, a diferença é essa. Ao invés de a gente ter um tubo, a gente tem um conjunto de tubos. Então, isso aumenta a quantidade de produto que pode passar pelo pasteurizador, aumenta também a área de troca, né, desses tubos. Então, aqui tem um vídeo também explicando o funcionamento desse trocador de calor de tubos e cascos, né, e as finalidades dele, o uso deles, são bem parecidos, né, com o de tubos concêntricos, tá?
Bom, falando então do trocador de calor de placas, que é amplamente utilizado, né, nos processos de pasteurização, então a vantagem deles, né, do pasteurizador de placas, comparado com o tubular, ele tem um coeficiente de transferência de calor alto, porque ele tem uma grande superfície de contato e é compacto, ocupa pouco espaço, né? E como eu falei, a maior limitação é a pressão, né? Bombeamento não é um bombeamento com grande pressão dentro do pasteurizador. Então eu vou explicar como é que é o funcionamento do trocador de placas, mas ele então é um conjunto de placas e a distância dessas placas é bem pequena, né, de 2,5 a 5 milímetros. São placas que estão bem justinhas, uma na sequência da outra. E são comumente utilizados, né, pela indústria, né, líquidos de baixa viscosidade. Então, o leite, né, ele pode ser pasteurizado no pasteurizador tubular, mas de forma geral o mais utilizado é o de placas, né, o suco de frutas também é o pasteurizador de placas, os ovos também, né? Então, o pasteurizador de placas é muito utilizado para líquidos de baixa viscosidade. Esse, então, é o formatinho dele, né? O estilo, então, do equipamento, né? Aqui, então, a gente tem o conjuntinho das placas, tá? Então, eu vou mostrar a estrutura de cada uma dessas placas, mas elas estão enfileiradas aqui, justinhas, uma na sequência da outra, tá? Então, elas ficam muito próximas aqui, para não ter qualquer tipo de vazamento, né? Então, as plaquinhas estão uma na sequência da outra. Então, esse daqui é o sistema de placas que a gente tem no pasteurizador. Então, a quantidade de placas do pasteurizador, nós é que delimitamos, tá? Então, depende do projeto do equipamento. Eu posso colocar mais placas ou menos placas, né? Eu vou aumentar a área de pasteurização, né? A área de contato de troca térmica ou não. Então, isso aqui é adaptável, né? A quantidade de placas. Então, eu posso ter placas menores, né, no equipamento, até placas de metros, né, em determinados pasteurizadores. Então, esse tamanho das placas pode ser ajustado também, né, dependendo do tipo de equipamento, da finalidade, do porte da indústria. Então, essas placas, elas são placas de aço inox, né? Opa, mudei aqui sem querer. Então, elas são placas de aço inox. Elas têm, então, aberturas, né, na parte de cima e de baixo. Essas aberturas aqui, elas são alternadas, eu já vou explicar, né, como é que funciona, mas é por onde vai passar, então, os fluidos quentes e frios, tá? Então, o líquido que vai ser pasteurizado e o fluido quente. E depois, né, o líquido já pasteurizado e o fluido frio, para realizar a troca térmica. Então, nessas placas, a gente tem um desenho em cada uma delas que é formada por uma borracha, né, por um material elastomérico, né, uma borracha, que é chamado de gacheta. Então, essa gacheta que ela recobre, ela forma um desenho aqui nas placas e ela vai delimitar por onde vai circular o fluido nessa placa. Então, o fluido ele vai entrar por aqui na placa, né? Ele vai circular por toda essa extensão delimitada aqui pela borracha e vai sair por essa parte aqui da placa. Nesse caso aqui, o fluido, se ele entrar, ele não vai poder passar por aqui e nem por aqui, porque a gacheta, esse material aqui de borracha, está delimitando por onde o fluido vai passar. Isso é muito importante, é o que faz com que haja troca térmica. Então, o fluido, ele vai entrar, vamos supor que seja o leite, né, para pasteurizar, ele vai entrar por aqui, ele vai entrar em contato com toda essa extensão aqui da placa. A placa, ela tem essas corrugações que a gente fala, que são rugosidades mesmo na placa, né, que isso vai favorecer a área de troca térmica aqui do produto, né? E aí esse líquido ele vai trocar calor com o meio que está circulando aqui por fora aqui da placa, está passando aqui na verdade, né, circulando do outro lado aqui da placa, tá? Então a troca de calor ela ocorre pelo contato com a placa. De um lado vai estar circulando o líquido que eu quero pasteurizar e do outro lado da placa vai estar circulando o meio de aquecimento, a água ou o vapor, né? Aí esse líquido, então, que eu quero pasteurizar, passa pela placa e sai aqui na parte de baixo. Ela não tem contato, não vai ter contato com o meio de aquecimento. Então, aqui a gente tem um conjuntinho de placas, né? E vamos ver como é que essas placas funcionam, então. Essas placas, elas vão sendo alternadas. Então, aquela abertura que eu falei das placas, elas vão sendo alternadas para possibilitar ou a passagem do alimento que eu quero pasteurizar, ou a passagem do fluido, né, que vai fazer a troca de calor. Então, vamos pensar aqui que o alimento, ele está entrando no pasteurizador frio, né? Ele não foi ainda pasteurizado.
E aqui eu tenho o fluido quente, a água aquecida, o vapor, né, que está entrando. Então, essas placas, elas têm as aberturas aqui alternadas e o desenho da gacheta aqui, da borracha, né, delimitado, para possibilitar que em cada lado da placa só circule um dos fluidos. Ou vai circular o fluido que eu quero pasteurizar, ou vai circular o fluido quente, a água quente. Tá? Não vai poder circular no mesmo lado da placa os dois fluidos, senão haveria contato deles. Né? Então, cada lado vai circular um tipo de fluido. Então, vamos ver aqui um exemplo vamos supor que seja o leite, né, que eu quero pasteurizar. Então, ele está entrando frio aqui por essa abertura da placa, ele só tem esse caminho aqui para entrar, tá? Ele vai passar aqui e vai andar por toda a extensão da placa desse lado aqui, né? É o pontilhado aqui, ele vai andar por toda a extensão da placa e o único lado que ele vai poder sair é aqui por cima. Então, ele é forçado a caminhar aqui pela placa e sair por cima, tá? Aqui, nessa placa aqui, ele é forçado para passar por essa abertura. Ele não tem como descer aqui, porque o desenho da gacheta aqui não possibilita que ele desça pela placa. Ele só consegue passar por aqui. Lembrando que essas placas, elas estão justinhas, uma na sequência da outra. Né? Elas estão grudadas, elas não estão separadas assim. Aqui elas estão separadas só para facilitar, né, a explicação. Então, aqui o fluido passou por aqui. Quando ele chega aqui, ele desce pela placa, tá? Ele pode descer aqui pela gacheta, né? Ele vai descer aqui pela placa e o único lado que ele encontra para sair é essa abertura aqui. Nessa próxima placa, ele é forçado a passar por aqui, ele não consegue subir pela placa, porque olha o desenho da gacheta, como é que está aqui, ele não consegue subir, ele passa aqui para a próxima. Nessa próxima, sim, ele consegue tomar toda a extensão aqui da placa e sair aqui por cima. Então, a circulação dele vai alternando até ele conseguir sair. Já e nisso que ele vai alternando, em algumas placas ele consegue passar, correr pela placa. E aí, nesse correr pela placa, ele vai trocar calor com a superfície, com a placa que está aquecida. Da onde vem o calor da placa? Vem do fluido quente que está entrando aqui, tá? Em contracorrente nesse caso. O fluido quente, ele passa por esse orifício. Nesse caso aqui, ele encontra caminho aberto para ou seguir por aqui, ou passar por toda a extensão da placa. Então, ele vai transferir calor para essa placa. Tá? Esse calor que vai passar para o alimento. Quando ele passa aqui por cima, né? Quando ele passa aqui por cima, nessa placa, ele já não tem condição de descer, porque a gacheta está impedindo, ele é forçado a passar aqui pelo orifício. Nota que nessa placa aqui, a gente tinha o fluido passando, né? O líquido pasteurizado. Então, a água ela não pode passar por aqui também. Ela é forçada a seguir reto. Aquela água que passou aqui por baixo, ela é forçada a subir para cá. Quando ela sobe, ela está transferindo todo o calor para essa placa. Só que essa água não consegue fazer o mesmo nessa placa aqui, tá? Porque aqui já está passando leite, que vai ser pasteurizado. Então, ela é forçada a seguir reto. Então, é esse caminho intercalado que vai sendo feito entre o fluido frio e o fluido quente. Tá? De tal forma que o fluido quente, ele nunca entra em contato com o fluido frio diretamente. Ele vai transferir o calor para a placa e o alimento que eu quero pasteurizar, ao entrar em contato com a placa, vai receber esse calor. Então, aqui também, né, tem uma forma mais fácil aqui da gente visualizar, né? O produto aqui está em azul, então ele desce por algumas placas, sobe por outras, e aqui a gente tem o meio de aquecimento. Ele não consegue passar nessa placa, ele vai passar nessa outra, né? E aqui ele passa reto. Então, sempre lembrar que o caminho do produto e do meio de aquecimento ou do meio de resfriamento, ele se dá de forma alternada. Nunca há o contato direto desse material. Então, aqui tem um vídeo no YouTube que acho que fica bem mais fácil, né, da gente entender como é que funciona esse arranjo, né, a gente chama de arranjo de passes, né, dessas placas. E o pasteurizador de placas, além dele ter as placas nessa configuração, ele é dividido em seções. Então, a gente tem um conjunto de placas que serve para o resfriamento do produto, um conjunto de placas que serve para o aquecimento e um conjunto de placas que serve para a regeneração do produto, tá? Para pré-aquecimento ou regeneração do produto. Além de ter um tubo de aquecimento, um tubo de retenção aqui no pasteurizador. Então, como é que funcionam essas seções, né? Então, o alimento, a sequência aqui das seções, ela pode variar um pouquinho, né, da estrutura, mas sempre tem essas 3 seções.
Então, o alimento está sendo bombeado aqui para o pasteurizador, ele vai entrar, então, o alimento que vai ser pasteurizado, né? Ele vai entrar nessa primeira seção aqui do pasteurizador, esse conjunto de placas aqui, que é chamado de pré-aquecimento ou regeneração. Nessa seção, o alimento, ele vai ser pré-aquecido, tá? E de onde vem o calor para pré-aquecer esse alimento? Vem do alimento que já foi pasteurizado. Tá? Então, o alimento que já foi pasteurizado, na sequência, ele precisa ser resfriado. Ele vai ter que perder todo o calor que ele ganhou. Para onde que ele vai passar esse calor? Ele vai passar pelo alimento que está entrando no pasteurizador. Então, essa troca térmica possibilita que eu tenha uma eficiência energética no equipamento. Lembrando que os fluxos, eles não se cruzam diretamente. Então, não tem problema eu pegar um alimento, passar um alimento que já foi pasteurizado, né, para trocar calor com um alimento que está entrando sem ser pasteurizado no pasteurizador, porque os fluxos não se cruzam. Então, o alimento ele vai entrar aqui na seção de pré-aquecimento ou de regeneração, troca calor com o alimento que já foi pasteurizado e, com isso, ele fica pré-aquecido. E aí, ele vai passar, então, ele passa para cá, né, e vai passar aqui para a seção de aquecimento. Na seção de aquecimento, esse alimento ele vai chegar na temperatura adequada de pasteurização, que aí vai variar de acordo com o tipo de alimento. Para o leite, então, vai ser entre 72 e 75 graus. Chegou nessa temperatura, o leite vai passar por essa estrutura aqui, que é chamada de tubo de retenção. Esse tubo, ele é muito importante no equipamento. Ele é um tubo que o tamanho dele é calculado em função do tempo que esse alimento precisa ficar naquela temperatura determinada. Então, vamos supor que o alimento aqui chegou na seção de aquecimento a 75 graus. Ele precisa ficar por 15 segundos nessa temperatura. O que garante que ele vai ficar 15 segundos nessa temperatura é o bombeamento desse alimento por essa extensão desse tubo de retenção. Então, até o alimento percorrer esse tubo de retenção aqui, ele vai ficar no mínimo uns 15 segundos aí, a essa temperatura de 75 graus. Esse alimento, quando ele passou aqui, terminou o tubo de retenção, ele já chegou na temperatura adequada e já ficou o tempo necessário. Então, ele já pode perder calor para resfriar. A gente resfria o mais rapidamente possível, porque a pasteurização não elimina totalmente os micro-organismos. Aqueles que permanecerem, quanto mais tempo eles ficarem numa temperatura ambiente, por exemplo, maior a chance deles deteriorarem o alimento. Então, esse alimento aqui que saiu do tubo de retenção, ele vai trocar calor nessa seção aqui de pré-aquecimento. Ele vai passar o calor para o alimento que está entrando. Tá? A hora que ele passa esse calor, ele termina de transferir o calor na seção aqui de resfriamento. Tá? Então, ele vai transferir o calor para o meio que está circulando entre as placas aqui, que é o de água fria, né? Água resfriada. Terminou de transferir o calor, chegou a uma temperatura próxima e inferior a 5 graus, né, próxima de 4 graus, esse alimento vai sair aqui do pasteurizador. Tá? Então, eu trouxe mais alguns exemplos, né, para tentar ver se fica mais fácil de entender isso, né? Então, olha só, aqui a gente tem o produto cru, né? Ele vai entrar, então, na primeira seção de placas aqui do pasteurizador, que é essa seção aqui do meio, né, de regeneração, vai receber o calor, então, do produto que já foi pasteurizado, tá? Lembrando que não há contato direto aqui. Esse alimento, então, fica pré-aquecido, ele passa no segundo conjunto de placas, que são as placas de aquecimento, né? Depois disso, esse alimento, então, chegou na temperatura adequada, ele passa pelo tubo de retenção para permanecer naquele tempo, e aí ele chega numa válvula, que chama válvula diversora. Essa válvula, a gente vai ter a medida da temperatura desse leite. Se ele não estiver na temperatura desejada, essa válvula, então, ela vai retornar esse leite para o tanque, né, onde tem produto cru, e esse leite vai ser repasteurizado. Se a temperatura estiver correta, então esse leite ou o produto que eu estou pasteurizando, né, ele vai voltar, então ele vai seguir o caminho dele, né, vai para a seção de regeneração, onde ele vai passar esse calor, então transferir esse calor para o produto que está entrando na pasteurização. Esse produto, então, esse leite, né, ele já perdeu um tanto de calor, ele termina de perder calor na seção de resfriamento, e aí, então, já sai o produto num tanque, né, de leite pasteurizado. No aquecimento, a gente tem, então, um sistema aqui, né, que é a circulação aqui da água quente, né, ou do vapor. Isso pode se dar por meio, por exemplo, né, de um tanque com resistência elétrica, né, que vai aquecer a água.
E aqui a gente tem um sistema de circulação de água fria, né, que é o banco de gelo, que eu falei para vocês, né, no comecinho aí da aula, o banco de frio ou banco de gelo, que vai fornecer essa água gelada para fazer a troca térmica aqui com o produto pasteurizado. Então, aqui a gente tem uma forma mais esquematizada da gente entender, né, o funcionamento. Aqui é um outro fluxo, né, a mesma situação do pasteurizador, mas só para a gente entender os fluxos aqui de encaminhamento do alimento. Novamente, né, esse alimento, então, vai entrar primeiro na etapa. Então, ele saiu aqui do tanque de leite cru. Em vermelho, então, a gente tem o leite cru circulando, né? Ele vai entrar, então, nessa etapa de regeneração, tá? Trocou calor, então, recebeu um pouquinho de calor, vai ser bombeado aqui para a etapa de aquecimento, ainda leite cru. Chegou na temperatura de aquecimento, né? Ele vai permanecer nessa temperatura durante o tubo de retenção. Chegou aqui no final do tubo de retenção, mede a temperatura. Tá na temperatura correta? Então, esse leite já é um leite pasteurizado. Aí ele passa a ter esse fluxo em verde aqui, né, de leite pasteurizado. Não deu certo? Volta aqui como leite cru, considero como leite cru e ele volta aqui para o tanque para ser repasteurizado. O leite pasteurizado, então, que está agora aqui com o fluxo em verdinho, ele passa para a etapa de regeneração para trocar o calor, depois ele vai para a etapa de resfriamento, né, para continuar trocando calor e depois ele vai para o tanque. Aqui a gente tem as correntes em azul aqui da água refrigerada e aqui a gente tem as correntes em amarelo da água quente, tá? Então, acho que nesse esquema fica mais fácil da gente ver os fluxos de produtos, né, dentro do pasteurizador. E aqui, então, tem um vídeo onde tudo isso que eu falei das sessões do pasteurizador estão bem descritinhas, tá? Eu acho que está bem didático para entender. E aqui eu deixei um vídeo de uma planta para ovos pasteurizados. Então, para vocês verem, né, o pasteurizador de placas, né, para ovos, mas também tem alguns outros equipamentos que a gente já falou aqui na disciplina que vocês podem dar uma olhada. Um desses equipamentos é o filtro, né, eles usam um filtro de linha no produto antes dele passar pela pasteurização e eles fazem a higienização desse filtro. Nós falamos de filtro na aula passada. Então, deem uma olhada, né, com atenção para vocês verem, né, no funcionamento do dia a dia da empresa, como é que são esses equipamentos numa linha de produção. Então, só comparando, né, a pasteurização de um alimento embalado com a de um trocador de calor, né, o trocador de calor ele tem vantagens em relação à pasteurização do alimento já embalado, né? O tratamento térmico ele é mais uniforme, porque eu estou fazendo o tratamento no produto a granel, né, que eu consigo controlar melhor a temperatura, né, e de uma forma mais uniforme no produto como um todo, eu não tenho a embalagem que atrapalha, né, essa condução de calor. Eu tenho uma menor necessidade de espaço, quando eu comparo, por exemplo, com um túnel de pasteurização, né, para um alimento já embalado, que é uma estrutura muito maior do que um pasteurizador de placas ou tubular. Eu tenho maior flexibilidade para diferentes tipos de produtos que eu posso processar, né, que não depende da embalagem do produto, e eu tenho maior controle das condições de pasteurização de uma forma geral. Vamos falar então agora do projeto de um trocador de calor. A gente já falou do projeto no caso de um evaporador, mas agora vamos falar então de um projeto para o pasteurizador, né? Como é que se dá a transferência de calor, a eficiência térmica e os fatores de incrustação. Então, essa daqui é a representação do circuito térmico num trocador de calor, né, com os fluidos em contracorrente. O que significa em contracorrente? Eu tenho o produto que eu quero pasteurizar entrando em um lado do pasteurizador e o fluido quente, né, que vai fazer a troca de calor, entrando no sentido contrário ao pasteurizador. Se as duas correntes estivessem entrando do mesmo lado, nós chamaríamos de concorrente. Aqui, no caso, é contracorrente, porque eu tenho fluidos em direções opostas entrando no equipamento. Então, o fluido quente, né, como, por exemplo, o vapor, ele vai entrar aqui no equipamento, né, ele vai transferir calor aqui para a superfície de metal aqui, né, do pasteurizador, né, então essa área aqui de metal, de aço inox, é a área de troca térmica, e aqui a gente tem o fluido frio que está entrando do outro lado, e vai estar recebendo esse calor ao entrar em contato com essa superfície, tá? Então, a gente pode calcular a carga térmica desse pasteurizador, o valorzinho de Q, que a gente já falou de carga térmica lá para o evaporador. O que é a carga térmica? É a taxa de transferência de calor
entre os fluidos, né? Então, sempre vai ter um fluido mais quente, uma temperatura maior, que vai estar transferindo esse calor para o fluido frio. Então, essa taxa de transferência de calor é chamada de carga térmica. Num estado estacionário, onde todas as variáveis, né, são mantidas constantes, a taxa de entrada de energia, ela vai ser igual à taxa de saída de energia. Então, tudo que entra no pasteurizador de energia vai ter que sair. Então, se eu considero um trocador de calor ideal, eu posso considerar que todo o calor cedido pelo fluido quente vai ser recebido, absorvido pelo fluido frio. Então, o balanço de energia que a gente faz, ele vai ser tanto do lado onde é o escoamento do fluido frio, quanto do lado do fluido quente. Porque todo o calor que estiver sendo transferido no processo vai ser transferido do fluido quente para o fluido frio. Tá? Lembrando que não há transferência de frio, a transferência sempre é de calor, do fluido de maior temperatura, né, do fluido quente, para o fluido frio. Então, essa taxa de transferência de calor, como a gente já falou na aula de balanço de energia, ela pode ser calculada como a vazão máxima, né, daquela corrente de entrada, vezes a entalpia da corrente de entrada. E isso vai ser igual à vazão máxima da corrente de saída, vezes a entalpia da corrente de saída. Porque tudo que estiver entrando em termos de energia do fluido quente vai passar para o fluido frio, numa situação de ideal, né, onde a gente não tem perda por calor, né, perdido para o ambiente. Então, a gente tem M como vazão máxima dos fluidos, o H como sendo a entalpia, né, específica do fluido de entrada ou do fluido de saída, e no caso do pasteurizador, isso que é diferente em relação ao evaporador. No evaporador, a gente tinha que calcular tanto aquele calor que era fornecido para aumentar a temperatura do alimento, né, o calor sensível, quanto o calor que era fornecido para a mudança de estado, a mudança de fase da água para passar para vapor. Né? Aqui no caso do pasteurizador, a gente não tem mudança de fase, porque as temperaturas geralmente são abaixo de 100 graus. Então, o que a gente tem de entalpia é só o calor específico do fluido vezes a variação de temperatura, ou seja, é o calor necessário para que haja um aumento de temperatura daquele produto, até chegar à temperatura de pasteurização. Então, essa taxa de transferência de calor aqui, o Q, a carga térmica, vai ser igual à vazão máxima da corrente, seja do fluido quente, seja do fluido frio, né? Vezes o calor específico dessa substância, vezes a temperatura de saída daquele fluido, menos a temperatura de entrada. Bom, quando a gente considera o lado frio, que geralmente é o fluido que a gente quer pasteurizar, né? Ou pode ser água fria também, que está entrando no pasteurizador. Quando a gente considera o lado frio, a gente faz o cálculo do Q como vazão máxima, o calor específico, lembra que era aquela energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura daquele determinado alimento. Cada alimento tem um calor específico diferente, né? Inclusive a água também tem o seu calor específico. Isso daqui vai multiplicar a temperatura do frio de saída menos o frio de entrada. Sempre na variação de temperatura, é a temperatura maior menos a temperatura menor. O lado frio, o fluido, ele vai entrar com uma temperatura e ele vai sair com uma temperatura maior, porque ele vai receber calor. Então, a temperatura frio de saída vai ser maior do que a temperatura frio de entrada. Já no caso do lado quente, a gente vai calcular o quê? Como a vazão máxima, o calor específico desse fluido quente, só que a temperatura maior é a temperatura de entrada, e a temperatura menor é a temperatura de saída. Então, sempre a gente tem que considerar a maior temperatura menos a menor. No caso do fluido quente, quando ele entra, a temperatura dele é maior do que quando ele sai do pasteurizador, porque ele está transferindo o calor para o lado frio. Então, num esquema aqui do pasteurizador tubular, a gente teria, né, de um lado, contracorrente, de um lado, a entrada aqui desse fluido, né, frio, e a saída dele, e por outro lado, a gente tem, então, em contracorrente aqui, o fluido quente entrando e saindo. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente ver qual que é o exemplo de aplicação disso, né? Qual que é a carga térmica, quer dizer, quanto de calor que é trocado no pasteurizador e qual que é a temperatura de saída do fluido quente, dadas essas condições aqui, né? Então, a gente tem no lado frio, a gente tem uma vazão máxima de 0,2 kg por segundo, um calor específico de 4,18 kJ por quilograu Celsius, então esse calor específico é o calor da água, né? Então o que está entrando aqui no lado frio é a água. E no lado quente, a gente tem uma vazão máxima de 0,3,
um calor específico de 4,31. Aí essa temperatura aqui do fluido quente, ele está entrando no pasteurizador a 140 graus, e a temperatura de saída eu não sei. Tá? E o fluido frio, ele está entrando a 25 graus e está saindo a 60. Então, eu quero saber quanto de energia está sendo transferida do fluido quente para o frio e qual que é a temperatura de saída do fluido quente. Para a gente calcular isso, nós vamos utilizar as fórmulas que foram passadas, né, que são as únicas que a gente tem. Então, para calcular a carga térmica, o quanto de calor é trocado, eu posso trabalhar tanto com o lado frio quanto com o lado quente, porque todo o calor que sair do lado quente vai passar para o lado frio. O lado frio, ele vai receber o calor vindo do lado quente. Então, toda transferência de calor que sai do lado quente vai para o lado frio. Então, eu posso calcular a carga térmica seja pelo lado do fluido frio, seja pelo lado do fluido quente. Depende de quais dados estão completos para eu trabalhar. Como é que eu calculo essa carga térmica? Então, é um Qzinho, né, que vai ser igual a vazão mássica, vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura, de entrada e saída. Como eu estou trabalhando com fluido frio, por quê? No caso do fluido quente, eu não tenho a temperatura de saída. Então, não teria como calcular a carga térmica. Eu preciso calcular a carga térmica a partir do lado frio. Então, a vazão máxima aqui do fluido frio é 0,2, né, que multiplica o calor específico, que é 4,2, e a diferença de temperatura é sempre a temperatura maior menos a menor. No caso do frio, a temperatura de saída vai ser maior do que a de entrada, então é 60 menos 25. Então, a carga térmica vai ser igual, fazendo essa continha aqui, a 29,26 kJ por segundo. Joule por segundo é a mesma coisa que watts, né? Então, a gente pode dizer que são 29,26 kW. Então, essa daqui é a quantidade de energia que está passando do fluido quente e indo para o fluido frio, sendo transferida para o fluido frio dentro do pasteurizador por segundo. Tá? A outra pergunta que foi dada é qual que é a temperatura final aqui do fluido quente. Para isso, eu vou utilizar a mesma fórmula, só que agora eu vou trabalhar com o lado quente, né? Então, numa situação de trocador de calor ideal, todo o calor cedido pelo fluido quente é absorvido pelo fluido frio. Então, a carga térmica vai ser a mesma, do lado frio ou do lado quente. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula para achar a temperatura aqui de saída do fluido quente, só que agora eu vou trabalhar, claro, com os dados do fluido quente. Então, a carga térmica é a mesma, né, 29,26, né, que vai ser igual a vazão máxima 0,3, o calor específico 4,31, e a diferença de temperatura é sempre maior menos a menor. No caso do fluido quente, a temperatura maior é a de entrada, 140 graus, porque ao longo do pasteurizador ele vai transferir um pouco desse calor para o fluido frio. Então, é 140 menos a temperatura de saída. Fazendo esses cálculos aqui, a temperatura de saída vai ser de 117,4 graus Celsius. Tem lógica isso? Para eu saber se tem lógica, eu preciso sempre pensar, essa temperatura de saída, ela tem que ser menor do que a temperatura de entrada. Porque, no caso do lado quente, porque esse calor aqui, ele vai ser transferido para que o lado frio passe de 25 graus até chegar a 60 graus. Bom, falando ainda, né, da troca térmica, como é que ocorre essa troca térmica dentro do pasteurizador? Né? A gente tem 3 momentos aqui de troca térmica. A gente tem o fluido quente, transferindo o calor por convecção, tá? Aqui na corrente de fluido quente. Depois a gente tem a transferência de calor por condução, quando esse fluido quente entra em contato com a superfície do equipamento, né, que geralmente é de aço inox, e aí a gente tem a transferência de calor novamente por convecção, né, dentro da corrente aqui do fluido frio. Então, a gente tem, na verdade, 3 momentos de transferência de calor. Convecção do fluido quente, condução desse fluido quente do contato com o material do pasteurizador e depois a convecção do lado do fluido frio. Essa forma da gente estimar, então, a troca de calor, né, considerando as correntes de convecção e de condução, é aquele valor de coeficiente global de troca térmica, o valor de U, que eu já falei para vocês dele na aula de evaporação, né? Então, eu falei que ele era um valor tabelado, né? Na verdade, ele é um valor calculado com base em variáveis que a gente
vai fazer a medição ou a gente vai obter a partir de tabelas, né? Então, ele é um valor que geralmente ele é dado nos exercícios aqui para nossa finalidade, né, de entender o princípio geral. Geralmente, ele é um valor que a gente dá, a gente não pede para ser calculado, né? Então, o coeficiente global, esse valor U, nada mais é do que considerar essas trocas térmicas que ocorrem por convecção e por condução, tá? Então, o coeficiente U, ele é, então, 1 sobre, né, U vezes a área, que vai ser, então, dependente, né? Vai ser igual a... Essa parte aqui em vermelho está representando as variáveis para o lado quente. Essa parte em azul, as variáveis para o lado frio, tá? Então, aqui é a convecção do lado quente, a convecção do lado frio, e aqui é a condução. Então, aqui, a transferência de calor por convecção do lado quente, ela é expressa por 1 sobre o H, que é um coeficiente de convecção, né, que é um valor geralmente tabelado, e o valor aqui da área do lado quente. Aqui a gente tem a parte, né, de convecção referente ao lado frio, que é exatamente a mesma coisa em termos de variáveis, né? E aqui a gente tem os valores, as variáveis referentes ao processo de condução. A condução, então, ela vai ser dependente da espessura da parede do equipamento, vai ser dependente desse valor K aqui tabelado, que é a condutividade térmica do material. Então, se for um aço inox, por exemplo, é diferente de um outro tipo de aço, né, para conduzir o calor. E aqui é a área de condução, né? Então, esse coeficiente global de troca térmica, que eu só mencionei lá na evaporação, ele é um coeficiente que a gente calcula para trocadores de calor de forma geral, levando em consideração esses movimentos de troca, né, de convecção e de condução. Como que era a fórmula para calcular, né, o coeficiente? Na verdade, o coeficiente a gente passava para vocês, né, foi passado. Mas com base nele, a gente conseguia também calcular a carga térmica. Então, a carga térmica, o quê? Ela pode ser estimada também, além daquela fórmula de entalpia, pode ser estimada pelo coeficiente global de troca térmica, que considera esses movimentos de convecção e de condução, de transferência de calor, a área do equipamento e a diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura aqui, ela vai ser uma diferença do fluido quente em relação ao fluido frio, tá? Então, a maior temperatura que existe, né, que é a do fluido quente que está entrando no equipamento, e a menor temperatura no processo, que é a temperatura do fluido frio que está entrando no equipamento. Essa variação de temperatura aqui, essa diferença de temperatura, esse ΔT, ele vai variar ao longo do trocador de calor, né? Então, a troca de calor, ela não é constante, ela não é uniforme, ela vai variar. Então, a gente considera uma média logarítmica desse valor. Então, o valor de U, ele é sempre passado, por nosso fim aqui, né, da disciplina, o valor de U, ele é sempre passado, porque a gente não tem por que aprofundar nos cálculos, né, do valor de U. E o valor de ΔT ele também vai ser passado para vocês, tá? Porque ele é um valor que vai variar ao longo do equipamento. Isso depende, por exemplo, esse ΔT, de se o equipamento está operando em contracorrente ou em concorrente. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? As correntes, elas podem entrar em contracorrente, ou seja, a corrente do fluido frio vai entrar numa direção e a corrente do fluido quente entra na direção oposta, e essas correntes vão se cruzar no equipamento, né? Ou melhor, cruzar, claro que cada uma no seu quadrado, né? Cada um no seu tubo, não há contato direto dessas correntes, é só um contato indireto. Já no concorrente, as duas correntes, frio e quente, elas vão entrar na mesma direção aqui no equipamento, tá? Qual que é a diferença disso? Quando eu tenho correntes que estão entrando em direções opostas, no início, né, então uma corrente está entrando aqui, a corrente quente, e a outra corrente aqui é a fria. A troca de calor, ela ocorre de uma forma mais uniforme. Eu não tenho uma grande troca de calor em nenhum momento, né, mas ela vai ocorrendo de uma forma mais uniforme. Por quê? Imagina uma corrente que vem superaquecida e ela vai entrar em contato com uma corrente fria na direção oposta. Então, o começo eu tenho uma grande temperatura, né, do quente e uma temperatura bem baixa do frio. À medida que essas correntes elas vão andando em direções opostas, a corrente quente ela vai perdendo calor e a corrente fria ela vai ganhando calor.
né? Só que essa corrente quente, como ela está em direção oposta, quando ela vai perdendo temperatura, ela vai encontrando, no sentido oposto, né, uma corrente fria, né, que ainda não recebeu o calor. Então, essa corrente fria ela vai conseguindo absorver uma maior quantidade de calor, mesmo que a corrente de calor já não tenha tanto calor assim para ceder. Então, a tendência é que essa diferença de temperatura aqui ela permaneça constante. Tá? Ela vai caindo mais para o final, mas ela permanece de uma forma mais constante. Quando eu tenho as correntes que entram em concorrente no equipamento, as duas correntes entram junto aqui no equipamento, o que acontece? No começo, eu tenho uma grande quantidade de energia sendo transferida, porque eu tenho uma corrente que está com uma grande temperatura, né, muito calor para ceder, e a outra corrente que está com baixíssima temperatura, então ela vai receber bastante calor. A diferença aqui de temperatura é grande, então eu consigo trocar bastante calor. Porém, ao longo do tempo, essas correntes elas estão caminhando juntas. Então, a diferença de temperatura entre elas vai diminuindo. E à medida que vai diminuindo, a eficiência de troca térmica vai diminuindo também. Então, o trocador de calor em contracorrente ele é considerado mais eficiente em termos de troca térmica, porque esse gradiente aqui de diferença de temperatura ele se mantém por maior tempo. Eu não tenho uma grande troca térmica no início, mas eu tenho um gradiente que permanece por mais tempo no produto, com possibilidade de troca térmica. Né? Em concorrente, eu tenho inicialmente uma grande troca térmica, mas depois essa troca vai caindo, até que praticamente no final aqui do equipamento a gente já pouco calor é transferido. Então, o trocador em contracorrente é considerado como mais eficiente e a gente usa o concorrente em algumas situações específicas. Por exemplo, para alimentos muito viscosos, né? Então, geralmente, a gente prefere um trocador em concorrente. Então, a corrente do alimento viscoso vai entrar junto com a corrente do fluido quente. Claro que cada uma na sua respectiva tubulação, sem contato direto, mas eles vão entrar na mesma direção do equipamento. Porque quando eu coloco um alimento muito viscoso junto, né, entrando do mesmo lado que uma corrente quente, existe uma grande transferência de calor, né, no início do equipamento, e esse aquecimento brusco, né, pode fazer com que esse fluido muito viscoso, ele reduza um pouco a viscosidade, ele fique mais fluido, ele consiga escoar com mais facilidade. E aí isso favorece, né, a passagem desse fluido viscoso pelo trocador de calor. Então, essa é uma situação que é interessante utilizar o equipamento em concorrente. Tá? Mas, na maioria das situações, se prefere, né, utilizar a contracorrente. Então, voltando, né, à questão da carga térmica, a carga térmica, então, o quê? Ela pode ser dada por essa fórmula, coeficiente global de troca térmica, vezes a área, vezes essa diferença aí de temperatura que eu falei para vocês, que é um dado que eu tenho que passar para vocês no exercício, né, por conta dessas variações ao longo do trocador de calor. Essa equação aqui, ela é chamada de equação básica do projeto de um trocador de calor, porque ela vai relacionar, por exemplo, o tamanho do trocador, né, a área de troca térmica desse trocador de calor, né, além de fatores de desempenho. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação, então. Eu tenho um fluxo de 68 kg por minuto de ketchup, que vai ser aquecido no pasteurizador de 35 a 74,9 graus, por meio de água, que possui um calor específico de 4,18 kJ por kGC. Os fluidos passam por um trocador de calor em contracorrente, no qual a água entra a uma temperatura de 110 graus e sai a 75. O coeficiente de transferência de calor total, U, é 0,32 kJ por segundo metros quadrados graus Celsius. O calor específico do ketchup é de 1,9. Calcule a área de transferência de calor e o fluxo máximo da água. Considere um ΔT médio de 37,5 graus Celsius em toda a extensão do trocador de calor em contracorrente. Então, eu fiz o esquema aqui para ver se facilita, né, da gente entender o que está acontecendo. Então, eu tenho um ketchup que precisa ser pasteurizado. Ele, então, é o fluido frio, né, que está entrando no pasteurizador a 35 graus e vai sair a 74,9 graus Celsius. Né? O lado quente é a água, né, o vapor, que está entrando a 110 graus, vai transferir calor para o ketchup e vai sair do pasteurizador a 75 graus. Tá?
Então, aqui a gente tem as informações relacionadas ao ketchup e aqui as informações relacionadas à água. O que o exercício pede é a área de transferência de calor, né, e pede o fluxo da água. Então, quanto de água que está entrando aqui no pasteurizador. Né? Então, vamos calcular, né? Eu estou repetindo aqui as informações para ficar mais fácil. Primeiro, ele pediu a área de transferência de calor. A área, a fórmula que a gente tem é essa, carga térmica igual a coeficiente global de troca térmica vezes a área vezes o ΔT médio. O ΔT médio, o exercício passou, né? Que é ao longo, então a troca térmica ao longo aqui desse trocador de calor. A área é o que eu quero calcular. O exercício também passou, mas eu também não tenho a carga térmica. Mas eu posso estimar a carga térmica a partir de outra fórmula, né? Que é essa daqui. A vazão máxima vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. Eu vou utilizar para isso o lado frio, porque é o lado onde eu tenho todas as variáveis. Né? No lado quente, eu não tenho a vazão máxima, então eu não teria como estimar a carga térmica. Né? E lembrando que todo o calor recebido pelo lado frio vai vir do lado quente. Então, a carga térmica é a mesma, considerando ou o lado frio ou o lado quente. Então, vamos trabalhar com o lado frio. Então, a gente tem que a carga térmica ela vai ser a vazão máxima desse lado, que é 68 quilos por minuto, vezes o calor específico, que é 1,9 kJ por quilograu Celsius, e vezes a diferença de temperatura. Lembra, a diferença de temperatura sempre era a maior menos a menor. No caso do fluido frio, a temperatura maior é que está saindo, porque o fluido recebeu temperatura, recebeu calor, né? E a temperatura que está entrando é a mais baixa. Então, a gente vai fazer a temperatura de saída, que é 74,9, menos a temperatura de entrada do ketchup, que é 35 graus. Fazendo, então, essas continhas aqui, a gente vai também simplificar, né, as unidades, né? Então, quilo e quilo a gente consegue simplificar. Simplificamos também graus Celsius. Ficou, então, que a carga térmica ela é de 5.155,08 kJ por minuto. Tá? Então, o quanto de energia que é trocada por minuto. Só que eu vou converter para segundos, porque o restante das unidades, né, que a gente vai utilizar também está em segundos. Então, eu vou dividir por 60, e eu vou ter, então, o valor de 85,92 kJ por segundo. Então, a cada segundo no equipamento, é trocado o valor de 85,92 kJ. Então, eu volto agora para calcular a área, que é o que interessa que o exercício está pedindo. Né? Então, o valorzinho de Q vai ser 0,32, que é o valor de U, né? Que já foi dado no exercício, é quilojoules por segundo metro quadrado grau Celsius. Né? Então, aqui está em segundo o valor de U. Por isso que eu tive que converter o valor de Q também em segundos. A área é o valor que eu desejo, né? E o grau Celsius, 37,5. O valor de Q eu acabei de achar, eu consigo simplificar aqui graus Celsius, o valor de Q eu acabei de achar, que é 85,92, né? Fazendo essa conta, 37,5 vezes 0,32 dá 12. Então, a área é só dividir 85,92 por 12. Simplificamos o quilojoules também, e com isso a gente obtém que a área vai ser 7,16 metros quadrados. É importante a gente sempre pensar nas unidades, tá? Às vezes eu faço exercício aqui para simplificar e eu acabo não colocando as unidades. Nesse daqui eu resolvi colocar unidade por unidade. E aí a gente verificar, estou trabalhando com minutos, estou trabalhando com segundos, estou trabalhando com quilos. No próximo exercício, eu acho que eu vou colocar Kelvin ao invés de grau Celsius no exercício. Então, a gente sempre tem que ficar atento para trabalhar com as mesmas unidades. Então, aqui a área foi de 7,16 metros quadrados. O que está faltando nesse exercício? A gente calcular a vazão máxima do lado quente, né, do lado da água. Quanto de massa de água está entrando aqui no pasteurizador. Para isso, eu vou utilizar agora a fórmula, né, da carga térmica, considerando o lado quente. Então, vai ser a vazão máxima, que é o que eu quero determinar, vezes o calor específico da água, vezes a diferença de temperatura. Então, para isso, eu vou considerar, então, o calor específico da água 4,18. A temperatura é sempre maior menos a menor. Aqui a temperatura maior é a de entrada da água, 110 graus, menos a temperatura menor, que é 75 graus. A carga térmica, então, é 85,92, que a gente acabou de achar. Né? Vamos conferir se as unidades estão iguais, né? Então, quilojoule aqui, né? Grau Celsius, né? Nos dois lados. Então, para a gente conferir
se realmente a gente está falando das mesmas unidades, né? Então, cancelo o quilojoule, cancelo o grau Celsius, e eu vou ter, então, que a vazão máxima é de 0,59 quilos por segundo, tá? Nesse caso, eu vou multiplicar por 60 para obter a vazão em minutos, 35,2 quilos por minuto, tá? Estou multiplicando aqui por minutos, só para ficar igual a vazão aqui do ketchup, que está em quilos por minuto, tá? Então, aqui também estou considerando quilos por minuto, mas não precisava. Podia ter deixado em quilos por segundo. Bom, em resumo, então, a gente pode calcular a carga térmica do trocador de calor por meio dessas duas fórmulas, tá? A fórmula, então, utilizando a variação de temperatura, né, de calor sensível, a troca térmica, né, do lado do fluido quente para o fluido frio, e a carga térmica pela equação básica aqui do projeto, que envolve a área, né, o coeficiente global, considerando as correntes de convecção e de condução, e esse ΔT aqui, que vai ser um delta médio, né, de temperatura ao longo do trocador, que é um valor que a gente tem que passar para vocês, que não vai dar para calcular pelos nossos exemplos aqui da disciplina. Bom, outra questão também que a gente tem que considerar é a eficiência térmica do pasteurizador, né? A eficiência térmica, ela é a razão entre a carga térmica do trocador e a carga térmica máxima que esse trocador de calor poderia atingir, se a área de troca fosse infinitamente grande no escoamento contra a corrente. Então, o que a gente vai considerar, né? A eficiência térmica, então, ela vai ser a carga térmica real dividido pela carga térmica máxima que aquele pasteurizador poderia ter, o máximo de calor que poderia ser trocado. E o máximo de calor que poderia ser trocado, como é que a gente calcula? A gente vai calcular com base na mínima capacidade térmica, então, aquele fluido que precisar de menos calor para elevar a temperatura, tá? Multiplicando pela máxima variação aqui de temperatura. Então, vai ser a temperatura do quente de entrada, que é a maior temperatura que eu tenho, menos a menor temperatura que eu tenho, que é a temperatura do frio de entrada, tá? Então, aqui eu vou estimar a máxima capacidade que eu teria no equipamento e vou ver o quanto que a minha carga térmica, a minha troca de calor, se compara a esse máximo de troca de calor aqui que eu poderia ter com o meu equipamento. Então, vamos ver um exemplo como é que funciona isso, tá? Um trocador de calor de casco e tubos, com área de troca de 2,1 metros quadrados, opera resfriando suco de abacaxi, com concentração de sólidos de 15 graus Brix. Então, o suco de abacaxi ele já foi pasteurizado, né, já chegou na temperatura de pasteurização, já ficou naquele tempo, e agora ele vai passar pela etapa de resfriamento, né, no equipamento. O casco é atravessado uma vez com água de resfriamento que entra a 5 graus. As vazões máximas do suco e da água são 0,294 e 0,529, respectivamente. Sensores de temperatura nos dutos de entrada e de saída forneceram os seguintes valores médios. Temperatura, né, do fluido quente, né, de entrada é de 323 Kelvin e a temperatura de saída é de 296 Kelvin. O valor médio do ΔT ao longo do trocador de calor é de 24,1 Kelvin. Então, determine, primeiro, a carga térmica do trocador. O valorzinho de quê? Segundo, a temperatura de saída da água. Terceiro, a eficiência térmica do processo. 4, coeficiente de troca térmica, U. Considere o calor específico do suco de abacaxi, igual a 3.770 joules por quilo Kelvin, e da água de resfriamento, 4.200 joules por quilo Kelvin. Então, o calor específico ele foi dado em Kelvin. Por isso que as temperaturas, elas também têm que ficar em Kelvin, para a gente manter a mesma unidade. Então, vamos lá. Coloquei aqui um desenho, né, de um pasteurizador de casco e tubos, né, para facilitar o entendimento. Então, a gente vai ter, de um lado, né, entrando no equipamento, a água de resfriamento, que está entrando a 5 graus, com essa vazão máxima e com esse calor específico. E do outro lado, a gente tem o suco de abacaxi, que está entrando no equipamento, então, nessa fase, né, de resfriamento, com uma temperatura mais alta, né? E ele vai transferir esse calor, então, para a água de resfriamento. Tá? Então, a primeira coisa que foi pedida no exercício é a carga térmica do trocador. Quem vai transferir calor é o suco, né, que vai transferir calor para o fluido frio, para a água de resfriamento. Então, a gente calcula a troca térmica por essa fórmula aqui, né? A vazão máxima vezes o calor específico, vezes a temperatura de entrada menos saída, né? A maior temperatura menos a menor. Como eu estou trabalhando com fluido quente,
a temperatura de entrada é maior do que a de saída. Então, a carga é o que eu quero determinar. Aqui eu tenho os valores, todos eles, né, que já possibilitam que eu calcule a carga térmica sem maiores problemas. Tá? Então, a vazão máxima do suco, né, de abacaxi é 0,294, o calor específico 3.770, lembrando que esse daqui tem em Kelvin, né? Então, eu também vou trabalhar com a temperatura em Kelvin. Com isso, eu obtenho, né, uma carga térmica de 29.926,26 joules por segundo. As outras unidades a gente vai cancelar, né? O Kelvin a gente cancela, né? O quilo a gente cancela, então sobra joule por segundo. Joule por segundo é a mesma coisa que watts, né? Então, esse valorzão aqui de carga térmica é a mesma coisa que 30 quilowatts. É isso que está sendo transferido de calor por segundo nesse pasteurizador. Segunda pergunta era a temperatura de saída da água. Para eu determinar essa temperatura de saída, eu trabalho, então, com a carga térmica no lado frio, né? Que a água, então, é uma água de resfriamento, ela vai receber calor vindo do suco. Então, para isso, o que é que eu tenho? Eu tenho, então, todas as variáveis menos a temperatura do frio de saída. Então, eu posso calcular sem maiores problemas. A carga térmica eu acabei de achar, vai ser 29.926,26 joules por segundo. Estou trabalhando com joules por segundo, porque as outras unidades estão em segundo e em joule também, né? O calor específico, então a massa, né, da água é de 0,529, o calor específico é 4.200, está em Kelvin, né? Então, a temperatura de frio de saída, que é a maior temperatura que eu tenho, eu não sei qual é, e a de entrada foi 278. Então, fazendo as contas aqui, eu vou chegar à conclusão que a temperatura do frio de saída é 291,5 Kelvin. Ela tem que ser uma temperatura maior do que a temperatura de entrada da água, tá? Porque essa água é uma água de resfriamento e ela vai receber calor vindo do suco. 291,5 Kelvin é a mesma coisa que 18,5 graus. Lembra que para converter é só eu retirar, né, eu subtrair 273 da quantidade de graus Kelvin que eu tenho aqui, né? Então, eu obtenho 18,5 graus Celsius. Então, a temperatura do frio de saída é essa. A próxima pergunta era a eficiência térmica. Eficiência térmica eu calculo por essa fórmula, né? O que eu já tenho. Agora, como é que a gente faz? Eu vou considerar a vazão máxima e o calor específico do fluido que tem a menor vazão máxima e o calor específico. Tá? É assim que eu vou calcular a maior capacidade que eu tenho no equipamento. A menor vazão máxima e o menor calor específico, elas vêm do lado do suco. É o suco que tinha uma vazão máxima menor e um menor calor específico. Então, são esses valores que eu vou considerar aqui nessa parte de carga térmica aqui mínima. Tá? E aqui eu tenho a variação de temperatura, né? A máxima variação de temperatura que eu posso ter. A maior temperatura que eu tenho é a de entrada do suco, que é de 323. E a menor temperatura que eu tenho é a de entrada da água, né, que é 278. Então, fazendo essa fórmula, né, eu vou ter o Q 29.926,26, a vazão máxima 0,294 e o calor específico 3.770. E aqui eu vou multiplicar pela diferença de temperatura, tá? 323 menos 278. Fazendo essa fórmula, eu vou chegar à conclusão de que o valor da eficiência térmica é de 0,6, que é igual a 60%. Tá? Então, para esse equipamento aqui, eu tenho, então, uma eficiência térmica de 60%. Por fim, então, a gente vai calcular o coeficiente de troca térmica. Né? Então, esse valor de Q vai ser igual a U vezes a área vezes o ΔT. Né? Então, nesse caso, foi dado o que a gente calculou, a área foi dada e o ΔT também foi dado. Então, eu estou pedindo para calcular o coeficiente de troca térmica. Nesse caso, então, só substituindo os valores na fórmula, né, a gente tem, então, o Q como 29.926, o U é o valor que eu quero calcular, a área de 2,1 e a diferença de temperatura de 24,1. Né? Então, com isso, a gente vai obter um coeficiente global de 591,3 watts por metro quadrado Kelvin. E por fim, né, o último tópico que eu gostaria de falar com vocês é do fator de incrustação.
Como eu falei, né, do coeficiente global de troca térmica, ele é função, então, daquelas correntes de convecção no lado quente, no lado frio e da condução do calor pelo equipamento. Tá? Só que quando a gente tem incrustação, quer dizer, a formação de crostas no equipamento por conta do acúmulo de resíduos, né, de uma higienização mal feita, né, ou até falta de higienização, a gente acaba incluindo a incrustação como um fator aqui que vai reduzir essa eficiência de troca térmica, porque o resíduo ele acaba formando uma crosta, né, e essa crosta ela tem uma baixa transferência de calor. Então, se essa crosta ela vai se acumulando em cima da superfície, que é uma superfície de troca térmica, se eu tenho a crosta, eu estou reduzindo a possibilidade de realizar a troca térmica por condução, né, com daquele equipamento. Então, quando a gente tem uma incrustação, a gente está adicionando aqui um fator que a gente chama de acúmulo de depósitos, né, que é o fator Fulling, que eu já falei para vocês disso nas membranas e que nos trocadores de calor também ocorre, né, que é o efeito de redução das áreas de troca térmica por conta do acúmulo do depósito de materiais, né, de resíduos. Então, a gente tem tanto do lado quente aqui, quanto do lado frio de circulação do equipamento, a gente pode ter o acúmulo de crostas, de materiais, e isso reduz a eficiência da troca térmica. Então, vamos ver um exemplo, né, de como isso poderia se dar. Então, o óleo de soja deve ser continuamente aquecido em um trocador de calor de duplo tubo contra a corrente, usando água quente a 97 graus. O diâmetro do tubo onde escoa o óleo é de 0,025 metros. A vazão máxima do óleo é de 0,21 kg por segundo. Com esse calor específico de 2010 joules por quilo Kelvin, e a sua temperatura de entrada é de 30 graus Celsius, né, 303 Kelvin, com temperatura de saída de 80 graus Celsius, ou seja, 353 Kelvin. O ΔT médio ao longo do trocador é de 31,9 Kelvin. O coeficiente global de troca térmica, esse U, é de 600 watts por metro quadrado Kelvin, num trocador de calor limpo. E o coeficiente global é aqui que está a diferença desse exercício, né? O coeficiente global sujo, né? Se o equipamento não tiver sido bem limpo ao longo dos anos, né? Então, esse coeficiente, ele passa a 406 watts por metro quadrado por Kelvin. Então, veja que ele passa de 600, o quanto pode trocar de calor, né? Passa de 600 para 406. Então, qual que é o aumento percentual no comprimento do trocador de calor por causa da introdução dos fatores de incrustação no projeto? Ou seja, eu tenho um trocador de calor, ele tem uma dada eficiência térmica, né, global, enquanto ele está novo, limpo. À medida que a gente vai utilizando e fazendo uma higienização não muito rigorosa, né, vai acumulando resíduos nesse equipamento. E o coeficiente global, ele diminui bastante, né? O quanto de troca térmica possível diminui bastante. Então, aqui no exercício, a gente vai calcular qual deveria ser o tamanho desse trocador de calor, né, para a gente conseguir diminuir esse fator de incrustação. Ou seja, como o equipamento está com essa crosta, né, e reduziu a carga térmica, qual deveria ser o tamanho dele, o comprimento dele, já que ele é um trocador de tubo, né? Qual deveria ser o tamanho desse tubo para eu ter garantir a mesma eficiência de um trocador de calor limpo. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai calcular o comprimento desse trocador de calor num tubo limpo, tá? Então, um tubo, um trocador novo, né? Ou muito bem higienizado. Então, esse comprimento ele vai ser igual à área dividido por π vezes o diâmetro, tá? A área eu vou achar a partir daquela fórmula de carga térmica, tá? Então, para eu encontrar a área, eu vou fazer, e o diâmetro foi dado no exercício, né? Então, para encontrar a área, eu vou fazer a carga térmica que multiplica o U, coeficiente global, a área e o ΔT. O ΔT foi dado no exercício, o U também, mas o Q não. Então, como é que eu calculo a carga térmica? Eu posso calcular a partir dessa fórmula, utilizando a vazão máxima, o calor específico e a diferença de temperatura, ou do lado quente ou do lado frio, aquele que eu tiver todos os dados disponíveis, tá? Aqui eu estou utilizando o lado frio. Então, os dados aqui, depois vocês conferem direitinho, né, para não ficar voltando no slide anterior.
mas os dados aqui, então, se referem ao lado frio, né? A vazão máxima, então, vai ser de 0,21, calor específico de 2010, e a temperatura é sempre a temperatura maior menos a menor. No caso do fluido frio, sempre a temperatura maior é a de saída, né? Porque ele está recebendo calor enquanto ele está no pasteurizador, menos o frio de entrada. Então, fazendo esse cálculo aqui, aí a gente só tem que tomar cuidado, né, para que as unidades sejam as mesmas, né? Então, aqui o Kelvin a gente simplifica, o quilo também a gente simplifica, nós vamos obter joule por segundo. Tá? Então, fazendo essa conta, a gente obtém a carga térmica, então, de 21.105 joules por segundo. Esse valor aqui, então, eu posso jogar aqui na fórmula para obter a área do trocador de calor. Tá? Então, vai ser essa carga que a gente acabou de calcular, 21.105 joules por segundo, vai ser igual ao valor de U, que é 600, vezes a área, vezes a diferença de temperatura que foi passada no exercício, que é de 31,9, tá? Lembrando que as unidades, então, estão todas iguais, né? A gente pode, então, simplificar algumas unidades, né? Como watts e joule por segundo, que é a mesma coisa, e Kelvin, sobrou o metro quadrado, que é a unidade de área realmente, né? Então, calculando a área, a gente tem uma área de 1,10 metros quadrados. Então, agora eu posso jogar essa área aqui na fórmula de comprimento, já que eu tenho um pasteurizador tubular. Então, esse comprimento vai ser igual à área, que é 1,10, dividido pelo valor de π, né, que é 3,14, vezes o diâmetro, que é 0,025. Fazendo esses cálculos, então, o comprimento é de 14 metros. Então, a gente está considerando, né, o cálculo para um trocador de calor limpo, tá, recém-comprado ou muito bem higienizado, né, com um coeficiente de troca térmica ideal, né, que é de 600, né, para um trocador de calor limpo. E eu tenho, então, o comprimento do trocador de calor de 14 metros. Tá? Então, tudo isso eu estimei para o trocador limpo. Vamos considerar agora o trocador sujo. Como que cai a eficiência térmica a partir do momento que a gente tem incrustação no equipamento. Tá? Então, quando a gente trabalha com os fatores de incrustação, o U aqui ele passa de 600 para 406, ou seja, eu tenho 32% menos, né, um valor 32% menor do que para o trocador limpo. E esse daqui é o coeficiente global possível de troca térmica, né? Então, calculando o comprimento para um trocador sujo, como é que a gente faz? Novamente, a gente vai ter que calcular o comprimento pela área sobre π vezes o diâmetro, tá? Para encontrar, então, a nova área, eu vou partir da carga térmica, né, vezes o U, vezes a área, vezes o ΔT. O que a gente já tem, que já foi calculado, né, é o mesmo do lado quente, do lado frio, se estiver sujo ou não, né, porque esse valor de carga térmica depende do fluido que está entrando, né, no equipamento. O valor, então, global, aí sim, o coeficiente global, ele vai alterar por conta da incrustação, e aqui a gente tem o ΔT, que a gente está mantendo de 31,9. Então, calculando esse novo valor aqui, então, de área, a gente tem uma área igual a 1,63 metros quadrados. Jogando essa área, então, na fórmula de comprimento, eu tenho que a área é de 1,63 dividido por 3,14, que é o valor de π, vezes o diâmetro, que continua sendo o mesmo, 0,025. Com isso, eu obtenho, então, que o novo comprimento é de 20,8 metros. Tá? Então, o que eu concluo disso? Se eu quisesse manter a mesma eficiência de troca térmica, né, eu teria que aumentar o tamanho da tubulação de 14 metros para 20,8 metros, por conta das incrustações. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso é que a gente precisa primeiro fazer um sistema de higienização, né, seguir o passo a passo de higienização muito bem feito, porque a formação de resíduos não só prejudica, né, em termos do ponto de vista de risco, né, a saúde do consumidor, que é o aspecto mais importante, mas também prejudica em termos de eficiência do equipamento, tá, de eficiência energética. Então, nesse caso, se eu for fazer um projeto de um equipamento, eu já tenho que pensar na possibilidade de incrustação, né, que a eficiência térmica desse equipamento ele vai ser menor com o passar do tempo, se a higienização não for feita da forma correta. Nessa situação aqui, do coeficiente global já tão reduzido, né, por conta da incrustação, eu teria que aumentar
a tubulação, né, numa grande quantidade, né, aumentar a área aqui e aumentar o comprimento dos tubos para conseguir ter a mesma eficiência que eu teria se eu não tivesse a formação das crostas. Bom, pessoal, essas são as referências, então, que eu utilizei aqui nessa aula, né? Eu utilizei essa referência aqui da feira, que é um site aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu já falei dela aqui, né? Aqui eu deixei a mesma referência do slide anterior, da aula anterior, que foi sobre moagem, mas aqui no site da feira eles falam de todas as principais operações unitárias, incluindo a pasteurização, tá? Falam da pasteurização do suco de laranja, por exemplo, né? O suco pasteurizado e refrigerado, então vale a pena dar uma olhada no site. Aqui são as referências, né, da disciplina, do Fellows, Itadini e colaboradores, e utilizei também os vídeos do YouTube, tá? E tem outros vídeos disponíveis também. Então, a partir de agora, vocês já podem fazer os exercícios que estão lá no MEAD. Bons estudos!